Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, missa por cura, somos hoje convidados a contemplar o ressuscitado e pedir que, assim como ele apareceu aos 2 discípulos de Emaús, provavelmente um casal que voltava para casa, tristes, porque o sonho de ver tudo aquilo que as profecias falavam se desfez. Eles colocaram todas as suas expectativas, depositaram suas vidas em Cristo. E quando viram o Senhor morrer no túmulo, na cruz, é como se tudo tivesse acabado. O sonho se desfez,
Voltemos para a nossa vidinha de antes, é hora de voltar. E eles não reconhecem Jesus. Assim como muitas vezes nós, em nossos sofrimentos, em nossos momentos difíceis, também temos dificuldade de ver Ele caminhando conosco. E Ele se nos apresenta muitas vezes em pessoas amigas. Às vezes Ele vem disfarçado, uma pessoa que nos dá um conselho, que nos dá um sorriso, que nos abraça. E tenta, assim como Jesus, quando explicava as Escrituras, eles reconhecem, não estava o nosso coração ardendo quando Ele nos explicava as Escrituras. Às vezes também encontramos pessoas que nos aquecem o coração. Mesmo assim, é interessante que somente no partir do pão é que eles reconhecem quem está diante deles. Como tantas vezes estiveram diante dele, quando outras vezes ele também partiu o pão. O partir do pão é partilhar com quem precisa, com quem necessita. Esses dias, vendo reportagens, vídeos, a gente sabe, nós continuaremos sem pedir mais chuva, mais água. Vamos rezar. Mas há lugares em que as chuvas já estão, a cidade de Tainópolis mesmo, debaixo de água, 5 famílias sem casa, 37 famílias atingidas, e eles já estão até fazendo campanhas para ajudar as famílias que tiveram suas casas destruídas, que perderam tudo. E então, na partilha com quem precisa, é um gesto de reconhecer Jesus. Mas também, principalmente, no partir do pão da Eucaristia. Quando a gente vem para a missa, que a gente sente e vê com os olhos da fé que Ele está aqui no altar. Como toda quarta, nós temos a experiência de dobrar não somente nossos joelhos, mas dobrar também nossa mente, nosso coração, para nos colocar diante de Jesus, vê-lo na hóstia consagrada que está no ostensório. Saber que ali é Ele mesmo, o Cristo que caminhou com os 2 discípulos, quer continuar caminhando conosco. E que nós precisamos pedir, com toda a fé, vem caminhar conosco, Senhor. Às vezes, nesse caminho de tristezas, aonde muitas vezes nós temos que passar. Vem caminhar conosco, Senhor, nos momentos tristes. E que vamos insistir com Jesus, como os 2 insistiram. Quando terminou o momento, eles podiam ter deixado que aquele peregrino misterioso fosse seguir seu caminho. Mas eles dizem: fica conosco, Senhor. Fica conosco em nossa casa, em nosso lar. Fica conosco, Senhor, em nosso coração. Nós necessitamos deste peregrino misterioso. Não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Sobretudo nas horas difíceis da nossa vida. Portanto, aquilo que fazia Jesus pelas pessoas curando, Ele continua com a sua ressurreição tocando o coração da comunidade. Vamos sentir o que sentiram aqueles 2 e que o vejamos no partir do pão. Portanto, vamos agora nos fixar em direção ao seu Pai, São José. Muita coisa de Cristo, com certeza, ele sempre viu o exemplo que o Pai lhe deu. Deus não ia escolher qualquer um para ser o Pai de seu amado Filho Jesus. Com certeza, assim como Ele fez uma boa escolha quando escolheu Maria, Ele também o fez quando escolheu José. Aonde parecia tudo sem vida, naquele cajado seco, de repente as flores floresceram, tudo verdejou, tudo ficou vivo. Quando também na nossa vida as coisas parecem secas, sem vida, quando parece que tudo está morto, de repente brota a esperança, o renovo. Olhemos para São José, santo da justiça, da esperança, e coloquemos no coração de nosso amado Pai São José também os nossos sonhos,
os problemas pelos quais estamos passando. Coloque as enfermidades que têm atingido alguém de sua família, que tem machucado alguém que você ama. Coloque as doenças da tua vida, as enfermidades que atingem as células do teu corpo, teus ossos, tua pele. Coloque as doenças que afetam a tua alma, os pecados, as enfermidades que atingem a tua mente. Hoje, quantas pessoas deprimidas, tristes, precisando de um milagre. Nos coloquemos. Afinal de contas, mais do que nunca, hoje o ser humano sofre muito em sua mente. Coloque as outras necessidades, as outras situações. Peçamos os milagres de São José, a intercessão de São José. Peça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos rezemos. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. São José, valei-nos. São José, providenciai. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Viva São José! Viva! Enquanto preparamos o altar para o sacrifício, cada um de nós vai se oferecendo ao Senhor. Ofereçamos nossa paróquia, nossa igreja. Ofereça também sua vida, sua família, a sua ajuda enquanto cantamos. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Então ore, irmão e irmã, para que esse nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e